Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina de inteligência artificial. A nossa aula de hoje é aprendizagem de máquina, a nossa primeira aula diretamente relacionada com aprendendo a partir de exemplos. Lembrando vocês que na aula passada nós tivemos aulas geral sobre mineração de dados e ciência de dados, né? Espero que vocês tenham assistido a aula passada, uma vez que a aula de hoje a gente começa então a falar sobre aquele módulo de reconhecimento de padrões, tá? Da mineração de dados. Deixa eu só relembrar para vocês aqui. Então, lembrando um pouquinho sobre a aula, mineração de dados. Então, só lembrando que nós temos aqui diferentes etapas. Temos diferentes etapas: conhecimento de domínio, pré-processamento, extração de padrões, pós-processamento e utilização do conhecimento aprendido. Nós estamos aqui, tá, pessoal? Então a gente vai começar a falar sobre aprendizagem e como buscar padrões, tá? Mais especificamente em exemplos, tá? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, aprendendo a partir de exemplos, a gente vai falar sobre aprendizagem de máquina, aprendizagem a partir de observações ou exemplos, tipos de aprendizagem existentes na literatura, a primeira técnica que a gente vai aprender de aprendizagem de máquina para realização de tarefa de classificação e regressão é a chamada árvore de decisão, ou um conjunto, uma família de algoritmos chamado de árvores de decisão. E finalmente, como avaliar se uma árvore de decisão está realizando a tarefa de forma satisfatória. Então, o que é aprendizagem de máquina? Aprendizagem de máquina é uma linha de pesquisa dentro da área de IA, focada em construir modelos que aprendam por meio de exemplos ou dados ou amostras e melhorar a acurácia na aplicação-alvo. Aprendizagem a partir de observações ou indutivas são as formas de aprendizagem que nós vamos falar aqui nessa disciplina. E o que é essa aprendizagem a partir de observações? Eu tenho um mapeamento dos meus exemplos X, que são os exemplos amostrados de uma distribuição conhecida. Esses exemplos vêm de uma função desconhecida. E esse mapeamento de X tem que ser mapeado em Y. Tá? E o objetivo dessa aprendizagem é encontrar uma hipótese H que melhor se ajuste à função desconhecida F, dentre infinitas hipóteses no espaço de hipóteses Hzão. Então, o que é aprendizagem indutiva? Eu tenho uma coleção de exemplos X dessa função, vindo de uma função desconhecida. E o objetivo é retornar uma função H que melhor se aproxime de F. Então, X são os exemplos de entrada, H é uma função de mapeamento que a gente está buscando, e F é uma função objetivo, aquela função que cria os exemplos X para a gente, tá? Que dão origem a esses exemplos aqui. E o que a gente quer fazer? Qual é o nosso objetivo? Espera-se que f de x seja igual a h de x, né? Quando a gente encontrar uma hipótese que seja f, então a gente fala que a gente encontrou essa função, tá? E a gente vai ver mais para frente que se chama de consistente, uma hipótese consistente. Então, para diferentes exemplos de x, eu gostaria de encontrar todos os valores que f produz, né, na saída. Então, esse é o melhor ajuste que a gente busca o melhor ajuste, tá? Então, o que é uma hipótese? Dado um conjunto de exemplos x, então tem 1, 2, 3, 4, 5 exemplos ou amostras, tá, da minha base, eu tenho esse x e eu tenho o quê? Eu tenho a saída aplicando uma função, uma f, dado cada um dos x, eu tenho um valor correspondente aqui no meu eixo y. Então, o que a gente está buscando? A gente está buscando funções, né, ou o que a gente chama aqui de hipótese, no caso aqui a hipótese 1,
que melhor se ajuste aos dados. E você vai ver que uma reta não necessariamente ajusta bem esses dados aqui que a gente amostrou. A amostragem é um subconjunto dos meus dados reais, tá? Dos meus dados da base de dados que eu estou utilizando. E daí a gente pode ter uma outra hipótese, por exemplo, H2, por exemplo, essa verde aqui que pega todos esses exemplos de treino ou exemplos amostrados. Mas note que ainda sobrou um aqui. E daí nós podemos tentar achar uma nova hipótese, por exemplo, H3, que passa por todos os pontos amostrados. E pode ter uma outra função, né, um pouco mais complexa, que ela vai passar por todos os pontos, mas você note que ela tem um comportamento aqui, né, diferente das outras. Diferentes hipóteses de H têm um diferente ajuste, ou pode ter um diferente ajuste dos exemplos amostrados, como a gente viu aqui, né? 4 diferentes hipóteses. Uma H que passa por todos os pontos, a gente chama de hipótese consistente. Então, essa é uma teoria muito importante, tá? Um conceito muito importante para a gente gravar. Então, aquela função que passa por todos os pontos ou exemplos amostrados se chama consistente. Neste caso aqui, apenas H3 e H4 são hipóteses ou funções consistentes. E uma vez que eu tenho diversas hipóteses no meu espaço de hipótese, qual a melhor hipótese? Qual que é a melhor hipótese que eu vou escolher para utilizar como o melhor aprendizado da distribuição ou da função buscada ou a função objetivo? Segundo essa teoria aqui de lâmina de Ocker, escolher a hipótese consistente, ou seja, aquela que passa por todos os pontos. A função que eu vou escolher é aquela mais simples. E quando eu falo em mais simples, é aquela que tem o quê? Menor grau, tá? Cada função tem um conjunto de grau, né? E a gente vai pegar aquela consistente que tem menor complexidade. Então, menor grau. No caso aqui é azul. Então, a gente escolhe a hipótese no conceito de mais simples. Vamos atrás da função que é consistente, ou seja, que passa por todos os pontos e que seja a mais simples possível. Essa é a ideia. E as hipóteses aqui, quanto mais complexa é essa função, mais ajustada ela está nos dados amostrados. E com isso tem um menor poder de generalização. E o que é esse poder de generalização? É de ser geral, tá? Então a gente espera que essa função aqui seja a mais geral possível para que possamos acertar o máximo possível no mundo real. Tá? A gente vai falar na próxima aula sobre superajuste ou overfitting e underfitting ou subajustes, tá? E vocês vão entender por que a gente vai atrás sempre da mais geral. Da hipótese mais geral. Então, a possibilidade de encontrar uma hipótese simples e consistente depende do espaço de hipótese H-zão fornecido pelo algoritmo de aprendizagem utilizado e a busca pelos parâmetros. Então, eu só consigo encontrar a minha melhor hipótese que se ajusta aos dados amostrados se eu tiver um espaço H-zão de hipóteses bom, né? Que tenha o quê? Que contenha a função objetivo. E quando eu tenho dentre as minhas hipóteses, né, presentes ou existentes no meu espaço de hipóteses, quando eu tenho uma que seja exatamente igual à minha função buscada, à minha função alvo, eu falo que esse problema aí é realizável. Tá? O grande problema desse conceito aqui, problema realizável, é que a gente nunca vai saber qual que é a verdadeira função objetivo. Tá? A gente tem indícios de como a função se comporta, mas não qual é a cara dessa função f de x. Né? Então, notem aqui
que eu tenho os dados amostrados e eu tenho só um comportamento, mas nada me garante que essa H3 ou essa H4 seja exatamente a minha função f de x, tá? Nada me garante, tá? Eu tenho indícios que seja ela, mas não necessariamente será. Então a gente nunca vai saber se o problema é realizável ou não, tá? E daí, dado a ideia de aprendizagem indutiva, nós temos tipos diferentes de aprendizado, ou o que a gente chama de feedback, né? Na literatura temos diferentes tipos: o supervisionado, o não supervisionado, o semi-supervisionado e o por reforço. Todas elas têm uma supervisão, mas o que manda no que é supervisionado e o que é por reforço, o que manda são os dados e a verdade sobre esses dados, tá? Então, todos têm uma supervisão, né? Uma supervisão de uma loss function ou uma função de perda. Esse conceito vocês vão ver mais à frente. Todos têm. Uma entrada passa por um modelo, no caso aqui uma rede neural, mas não necessariamente uma rede neural, tem uma saída. Essa saída aqui, ela é boa ou ruim, né? Quem vai falar se é boa ou ruim, dá o nome do tipo de aprendizado. Por exemplo, o supervisionado. O que significa um aprendizado supervisionado? É aquele que é ensinado a partir de exemplos amostrados que mapeiam X para Y, onde X são os exemplos de entradas e o Y são as saídas, a verdade sobre esses dados. Então, por exemplo, eu posso ter dados de clientes, de um banco. Então, eu tenho os dados do cliente do banco, a conta bancária, o quanto recebe, qual o salário, informações sobre bens que esse cliente tem. E eu tenho o Y falando assim, se é bom pagador ou mau pagador, por exemplo, né? Então, eu tenho que fazer esse mapeamento de dado, um conjunto de atributos de X, de cada um dos exemplos, cada um dos clientes do banco, e falar a verdade sobre esses dados. Quando eu tenho essa verdade aqui, Y, eu falo que o aprendizado é supervisionado. E se esse Y ele é um valor discreto ou categórico, a gente vai realizar uma tarefa de classificação, ou seja, dar uma classe, um rótulo para esses clientes. Agora, se eu tenho um valor contínuo, então começa uma tarefa de regressão, tá? Tem um errinho aqui. Essa regressão, você dá um valor contínuo para esse Y. Por exemplo, eu tenho valores de atributos dos clientes aqui em X, e eu quero, por exemplo, estimar quanto um cliente ganha, por exemplo, né? O salário de um cliente, ou estimar quanto ele vai ganhar de lucro nas ações que ele tem, por exemplo. Então, se é um valor contínuo, regressão. Se é um valor categórico ou discreto, é uma classificação. E daí a ideia aqui tenho os valores de entrada, passo por um modelo, tenho aqui a saída desse modelo, e quem vai falar a verdade sobre cada um dos exemplos aqui de entrada é o próprio usuário, tá? Então, por exemplo, se eu tenho eu quero fazer um reconhecimento de faces. Eu quero fazer um reconhecimento de faces, eu tenho diferentes indivíduos e eu preciso falar, por exemplo, eu tenho um conjunto de imagens do Fábio, eu passo por essa rede e falo, estou te entregando faces do Fábio. Quando vier aqui comparar o que saiu do modelo com a verdade absoluta que a gente chama de ground truth, a gente fala, você falou que é Fábio ou não? Se falou que é Fábio, acertou. Se falou que não é Fábio, então errou. Daí eu venho aqui e coloco mais imagens de outra pessoa. Por exemplo, do João. Quando vier aqui, a rede ou o modelo vai falar o que é cada uma das imagens que eu coloquei aqui para ele classificar. E a verdade absoluta sobre esses dados que eu coloquei, eu tenho que falar que é João. Uma vez que eu aprendi esse modelo, dado uma nova imagem aqui, ele tem que me falar o que é exatamente aqui no final, tá? Essa é a ideia de classificação, mais especificamente em
em aprendizado supervisionado. E o que é o aprendizado não supervisionado? É o ensinar a partir de exemplos, mas você não tem qualquer informação de Y. Então você vai entregar valores, atributos, exemplos X, mas você não tem o quê? Você não tem a informação da classe ou do valor ou da informação de origem desses dados. Não tem qualquer informação sobre a origem dos dados. Então a gente vai ver também algumas tarefas, por exemplo, de agrupamento, de recuperação e de regra de associação. Tá? São 3 técnicas não supervisionadas da literatura. A ideia é a mesma, mas você não tem a verdade absoluta sobre os dados. Por exemplo, você pega um monte de dados de cidades, por exemplo, você tem a população da cidade, você tem a área da cidade, você tem a distância para São Paulo, por exemplo, a distância para cada uma das capitais, você tem diferentes atributos ou variáveis dessas cidades. E você quer saber, por exemplo, quais cidades são mais similares entre si. Então você, a partir de atributos, de uma seleção de atributos, você consegue saber qual é a relação, o relacionamento entre diferentes cidades. Mas você não tem informação alguma sobre as cidades, apenas atributos, tá? Valores de variáveis. E qual a ideia de aprendizado semi-supervisionado? Utiliza-se exemplos de X aqui, exemplo X com e sem informação, ou seja, é a mistura entre o aprendizado supervisionado com o aprendizado não supervisionado. Tá? Geralmente você tem muitos exemplos de não supervisionado, ou seja, sem informação, e pouquíssimos exemplos com informação. Tá? Uma técnica muito famosa aí na literatura de semi-supervisionado é a transductiva. Tá? Essa é um exemplo de abordagem semi-supervisionada. E finalmente o aprendizado por reforço, agora diferente dos outros 3, que você ensina por meio de exemplos na base de treinamento. Aqui no aprendizado por reforço a gente ensina por meio de experiência. Então, qual que é a ideia? A função de perda, tá? Aqui nós temos, a gente lê o ambiente que o agente está inserido, nós colocamos no modelo de aprendizagem, com isso a gente toma uma ação. Então, dado um ambiente, tomamos uma ação. Ao executar essa ação, nós temos a verdade. A verdade é qual o impacto daquela ação no ambiente. E daí a gente sabe se foi bom ou se foi ruim, ou se foi boa ou se foi ruim aquela ação. Tá? Então a função de perda recebe como entradas informações sobre o efeito que uma ação causou no ambiente e calcula a distância por objetivo final. Tá? E a gente sabe que a gente está bem ou não quando a cada passo, a cada ação que a gente toma, que o nosso modelo toma, ele fica mais perto do objetivo final. Tá? Essa é a ideia de aprender, né? Aprender é diminuir a distância para o objetivo final, tá? A cada iteração. E aqui, para cada passo do nosso agente, né, no aprendizado de reforço, ele executa uma ação. Então tem um agente, ele executa uma ação, ele espera ler o ambiente a partir de sensores para saber qual é o estado desse ambiente. Né? E como ficou esse ambiente após essa ação. E com isso ele calcula a recompensa ou a punição. Se ele recebeu uma recompensa, quer dizer que a ação foi boa. Se ele recebeu uma punição, quer dizer que essa ação não foi boa. E agora a gente vai falar sobre árvores de decisão. Tá? Árvore de decisão é um algoritmo muito famoso da literatura. Ele é muito famoso por conta que ele é muito simples e muito bem sucedido na área de aprendizagem de máquina. Tá? E por que ele é muito famoso? Porque ele é muito intuitivo. Você sabe exatamente o que o modelo de árvore de decisão aprendeu a partir dos exemplos do treinamento.
Tá? Então, uma árvore de decisão toma como entrada um objeto ou uma situação descritos por um conjunto de atributos e retorna. Qual que é a saída dessa árvore de decisão? É o quê? É uma decisão. Se for uma classificação, ele vai falar qual classe é. Se for uma regressão, ele vai dar um valor numérico contínuo daquela referente àquele exemplo de entrada. O que é uma árvore? Como que ela é composta, né? Nós temos aqui os nós atributos e as folhas são decisões. Atributos, a gente já vai ver alguns exemplos. Por exemplo, o salário de uma pessoa é um atributo. Um outro atributo é a quantidade de carros que essa pessoa tem, né? Falando sobre clientes de um banco, né? E a decisão aqui seria, por exemplo, se ele é um bom ou mau pagador, né? Então a decisão seria sim ou não, bom pagador, mau pagador. E o que são as arestas aqui? As arestas são os valores possíveis de cada um dos atributos aqui, ó, do nó. Então, se esse atributo 1 aqui é o salário, a gente poderia ter, por exemplo, abaixo de 5.000, acima de 5.000. Né? Note que esse domínio são 2, né? Então temos dois valores possíveis aqui, mas eu poderia ter mais valores, por exemplo, de 0 a R$2.000, de 2001 até R$4.000 e assim por diante até acima de R$10.000. Então eu poderia ter várias arestas aqui saindo desse atributo. A gente já vai ver um exemplo. Exemplo do livro, tá? Do nosso livro de cabeceira, Inteligência Artificial, de Norvin e Russell. Ele tem um exemplo aqui que é decidir se alguém, um usuário, deve esperar uma mesa em um restaurante ou não, tá? E os dados têm os seguintes atributos. Tem o atributo se existe alternativa, restaurantes alternativos na redondeza daquele restaurante que ele está esperando uma mesa. Se existe um bar, né? Se existe um bar para esperar, enquanto o cliente espera uma mesa ficar vaga. Se existe um bar para ele esperar ou não, então é sim ou não. Se existe alternativa, restaurante alternativo, sim ou não. Se é a sexta ou sábado, então tem dois atributos, dois valores possíveis aqui também. Se o cliente está com fome ou não. Qual a quantidade de pessoas dentro do restaurante que esse usuário pretende almoçar. Então, não existe ninguém lá dentro, existe algumas mesas, né, ocupadas e está completamente cheio. O preço, faixas de valores, tem 3 faixas de valores, o barato, o médio e o caro. Se está chovendo ou não, porque o usuário ele quer entrar nesse restaurante, se estiver chovendo ele não vai esperar, possivelmente ele vai embora, né? Se ele tem reserva ou não, então sim ou não, se está chovendo ou não, 2 também, possibilidades. E aqui o tipo do restaurante, se é uma comida francesa, se é uma comida italiana, se é uma comida tailandesa ou se é hambúrguer. Tá? Então são 4 tipos também, 4 possibilidades. E aqui o tempo médio esperado, né? Então você pode esperar até 10 minutos, de 10 a 30 minutos, de 30 a 60 minutos e mais do que 60 minutos. Então todos esses aqui são os atributos para cada um dos exemplos de treinamento. Para cada um dos exemplos de treinamentos, nós temos aqui uma lista de 12 diferentes pessoas, tá? Então note que vieram de pessoas aqui. A pessoa que foi num restaurante, ele tinha alternativa de restaurante, o restaurante que ele queria ir não tinha bar, falso, verdadeiro ou falso, não tinha bar para esperar, não era sexta-feira, ele estava morrendo de fome, tinha algumas pessoas almoçando naquele mesmo lugar, o restaurante era muito caro, não estava chovendo, ele tinha reserva, era um restaurante francês
E o tempo de espera era até 10 minutos. Logo, note aqui, a classe é true. True é de esperar, tá? Então, eu vou esperar se tiver T. Se tiver F, eu não vou esperar, eu vou embora e procuro outro restaurante. Por exemplo, o X2. Ele tinha restaurante na Redondeza, ele não tinha bar, ele não era sexta-feira. Ele estava morrendo de fome e o restaurante estava lotado. Era um restaurante barato, não estava chovendo e não tinha reserva, e era tailandês. O tempo de espera é de 30 a 60 minutos e a classe, ou seja, a tomada de decisão que ele teve foi de não ficar esperando, tá? Então deu falso aqui. E a mesma coisa para cada um dos 12 clientes, tá? Então são 12 exemplos de treinamento aqui que eu vou utilizar cada um deles para treinar a minha árvore de decisão. Uma vez rodada essa árvore de decisão, eu posso criar, por exemplo, esta árvore de decisão. Iniciando aqui com se o restaurante está vazio, se tem alguma pessoa ou se está cheio. Então note que uma vez que o restaurante está vazio, não tem ninguém lá dentro, você pode ser falso, ninguém ficou. Por quê? Possivelmente porque se um restaurante está vazio, possivelmente não é bom esse restaurante. Então todo mundo foi embora. Olhou para o restaurante e foi embora. Agora, se tinha alguma pessoa, a decisão, note que esse vermelho e verde são decisões. É uma folha. E como eu sei que uma folha é uma decisão? Porque uma folha é quem não tem o quê? Filhos. Tá? Então, se tinha alguma pessoa, algumas mesas ocupadas, a pessoa ficou. E caso contrário, que é a terceira opção, ele estava muito cheio. Então, a segunda o que? Atributo aqui a ser avaliado é a quantidade de tempo esperado. Se estava cheio e tinha que esperar mais do que 60 minutos, o cliente foi embora. Geralmente ele vai embora. Agora, se ele vai esperar até 10 minutos, geralmente ele vai o quê? Ficar. E se ele esperar de 10 a 30 ou de 30 a 60, a gente nada pode falar sobre isso e a gente tem que continuar na árvore de decisão. Se for para entre 10 e 30, a gente vai avaliar se a pessoa estava com fome ou não, hungry. Caso contrário, a gente pode ir passar por esse atributo que é se existe restaurantes alternativos na região. E daí abre mais duas possibilidades para cada um deles. Se 10 a 30, eu avalio se está com fome. Então, se está com fome, ele então vai atrás da alternativa de restaurante. Se ele não está com fome, então ele espera até 30 minutos. Tá? E só indo para esse lado aqui, se ele está com fome, ele busca alternativa. Se não tem alternativa, ele faz o quê? Ele espera. Se tem alternativa, ele vai verificar se está chovendo ou não. Se estiver chovendo, ele fica no restaurante. Caso contrário, ele vai atrás de outro restaurante. Tá? E a mesma ideia aqui para 30 a 60 minutos. De 30 a 60 minutos, se tem alternativa, ele vai perguntar se é sexta ou sábado. Se for sexta, ele fica. Se for sábado, ele vai embora buscar outro restaurante. E deste lado aqui, se tem restaurante alternativo e ele tem registro em outro restaurante, se ele tem registro nesse restaurante, ele fica. Se ele não tem reserva, ele vai para outro atributo se tem bar. Então, se não tem alternativa perto, se ele não reservou e se não tem bar, ele vai embora. Caso contrário, ele fica esperando. Então aqui está uma árvore de decisão, tá? Essa é uma topologia de árvore de decisão para resolver o problema dado esses 12 atributos aqui. E agora a gente vai ver como que a gente consegue criar essa árvore aqui a partir dos exemplos de treinamento que a gente chama, que são os exemplos utilizados para a criação ou aprendizado da árvore. Uma árvore de decisão chega a uma decisão executando uma sequência de testes, como vocês viram aqui.
uma sequência de teste. É isso, vai para cá, se não vai para cá. É isso, vai para cá, se não vai para cá, se não vai para cá, se não vai para cá. E assim por diante. Cada nó interno da árvore corresponde a um teste do valor de uma das propriedades ou de atributos, e as ramificações a partir do nó são identificadas com os valores possíveis do teste. Cada nó de folha especifica o valor a ser retornado se aquela folha for alcançada. Então é como eu falei aqui. A folha, por exemplo, como eu cheguei nessa folha aqui false, eu cheguei aqui porque eu tive que passar se é sábado ou não, ou sexta ou não, se tem restaurante alternativo ou não, qual o tempo esperado, 30 a 60, e se o restaurante está cheio. Então, ó, esse caminho aqui é a sequência do que? De teste que me levou ao não ficar. Então, conjunto de atributos, 4 atributos aqui, me deu a decisão de ir embora do restaurante e não esperar para almoçar. Qualquer função booleana pode ser descrita como uma árvore de decisão, né? Por exemplo, aqui A e B, A XOR B. Então, falso, falso dá falso, falso, verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro e falso dá verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro dá falso, tá? Aqui, vocês fizeram o circuito lógico, vocês sabem o que eu estou falando aqui, né? Que é a porta XOR. Então, basicamente se eu tenho um atributo e esse atributo é booleano, eu tenho duas possibilidades, booleano, verdadeiro ou falso. Dado um novo atributo B, aqui, atributo B booleano, eu tenho dois valores, ou seja, domínio binário, dois valores. A mesma coisa aqui, B. Então, um F vai dar no final F. Um F, T, vai dar no final T. Um T, F vai dar T. Um T, T vai dar F. Então, trivialmente, há uma árvore de decisão consistente para qualquer conjunto de treinamento com um caminho para cada exemplo. Então, eu posso criar uma árvore consistente para cada um dos exemplos. Isso seria uma representação exponencialmente grande. Então, eu tenho que buscar árvores que elas sejam, que a gente chama de árvores compactas, ou seja, que não tenha muita profundidade. E como eu sei a profundidade de uma árvore? Não sei se vocês lembram de estrutura de dados, mas a profundidade de uma árvore é o quê? A quantidade de níveis aqui, né? Até chegar na folha, da folha até a raiz, né? Isso é a profundidade. Eu preciso de o quê? Quanto mais compacta, melhor. Mais compacta é menos profunda possível. Se existem alguns exemplos positivos e alguns negativos, escolha o melhor atributo para dividi-lo. Então, dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 atributos. Para eu criar uma árvore, eu tenho que escolher um atributo e verificar o domínio e continuar criando, né? Escolho um atributo, sei o domínio e eu tenho que o quê? Pegar um novo atributo. Então, cada iteração eu pego um novo atributo. Mas qual atributo eu vou pegar? Né? Qual é o melhor atributo? Então, essa é a pergunta. Esse é o desafio dessa técnica, né? Como escolher o melhor atributo para dividir todos os exemplos, né? Se vocês notarem aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo os 12 exemplos. Pegue cada um desses exemplos aqui e coloque aqui, ó. Então, alguns vão para cá, alguns vão para cá, alguns vão para cá, tá? E a ideia é que nós tenhamos o quê? Nós cheguemos à divisão desses atributos. Não adianta eu ter misturado desse lado aqui verdadeiro e falso, né? Não adianta. Por quê? Porque eu preciso de uma decisão, eu preciso de uma classe, eu preciso de uma decisão sobre o que o usuário precisa fazer. Então, se todos os exemplos restantes forem positivos, ou todos negativos, ou seja, de mesma classe, então terminamos com aquele atributo. Podemos responder sim ou não, fico ou não fico no restaurante. Se não separou positivos de negativos, né? Se estão misturados, eu tenho que pegar um novo o quê? Um novo atributo e tentar separar esses exemplos no próximo nível. Se não resta nenhum exemplo desse tipo observado,
foi observado. Então retorna-se um valor padrão calculado a partir da classificação da maioria do pai do nó, tá? Então, por exemplo, se aqui restaram poucos atributos de uma classe do que da outra, eu posso eliminar esse elemento menor, de menor quantidade, e eu posso falar que todo mundo é falso. Então, imagine que passam aqui 5 falsos e 1 verdadeiro. Eu posso remover esse verdadeiro e falar que a decisão, caso venha para cá, é de não ficar no restaurante. A ideia de um bom atributo, né, de dividir os exemplos aí, né, a ideia de um bom atributo é dividir os exemplos em classes, em decisões. Por exemplo, se o restaurante está cheio ou não. Note que temos aqui, desse lado, apenas os negativos, ou seja, o cliente vai embora, aqui o cliente vai ficar, e aqui tem uma mistura entre quem fica e quem sai, tá? Já no atributo tipo, se é francês, se é italiano, se é tailandês ou se é hambúrguer, note que quando eu coloco os 12 exemplos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 usuários, quando eu coloco aqui, esse atributo tipo fica misturado em todos os tipos. Ou seja, não importa qual é o restaurante, é independente do tipo da comida, o usuário, e isso daqui, esse atributo não define se o usuário vai ficar ou não no restaurante. Diferente daqui. Se tem pessoas, ele fica. Se não tem pessoas, ele vai embora, né? Então, por que essa variável patrons é um atributo melhor do que tipo, né? Por que ele é melhor, né? Por conta disso. Ele consegue separar melhor os grupos aqui de usuários e que esse type. Então, qual é o melhor? Como que eu faço para escolher? Como que eu sei qual atributo, dado 10 atributos, qual é o melhor para iniciar a minha árvore? É o desafio também dessa abordagem. Então, a escolha do atributo deve minimizar a profundidade da árvore de decisão. Então, minimizar significa criar a árvore menos o que? Profunda possível ou mais compacta. Escolher um atributo que vá o mais longe possível na classificação exata de exemplos. Então, é aquele atributo que separa melhor os exemplos de treinamento em classes. Um atributo perfeito divide os exemplos em conjuntos que todos são positivos ou todos são negativos. A solução, né, para achar esse atributo é medir os atributos a partir da quantidade esperada de informação fornecida por cada um dos atributos. Então, na estatística, a gente tem um conceito chamado de entropia. O conceito de entropia significa o quê? Medir a bagunça, tá? Observada. O que é uma bagunça observada? Por exemplo, quando eu pego esse atributo type, olha o quão misturado está esses dados. Tá? Independente do tipo de comida, eles estão todos misturados. Então, isso daqui a gente fala que tem uma alta entropia. Já nesse atributo patrons, esse atributo aqui, nós observamos que não é tão alta essa entropia, ou seja, essa bagunça. Por quê? Porque ele consegue o quê? Organizar os dados, separar esses dados aqui de mesma classe. Então, quem é verde está só aqui, quem é vermelho está só aqui. Então, totalmente negativo, totalmente positivo e o misturado. Então, a bagunça só está em 1 de 3 possibilidades. Já nesse type, nós temos bagunça nas 4 das 4 possibilidades. Alta entropia, mais baixa entropia. Alta bagunça, muita bagunça, pouca bagunça.
Então, a gente tem na literatura esse conceito de entropia, né? E a gente vai, em cima desse conceito de entropia, a gente vai calcular a quantidade de informação que cada atributo fornece, né? Então, os atributos Petrel não é perfeito, mas é melhor do que o type. Precisamos definir uma medida formal de escolha de o quão bom é um atributo ao ser escolhido ou selecionado. A medida deve ter seu valor máximo quando o atributo for perfeito e seu valor mínimo quando o atributo for inútil, né? No caso do type. Escolher esse atributo na criação da árvore não discrimina, não separa positivos de negativos. Então vem o conceito de ganho de informação. E esse conceito, como eu já disse, é uma fórmula, um conceito baseado em entropia. Então, dado um conjunto A, um dado atributo A, podemos medir a quantidade de informação ainda que precisamos depois de escolher. Ou seja, nós conseguimos, ao escolher um atributo A, a gente sabe quanto de informação nós ganhamos e quanto ainda precisa ainda resta, né, de ganho ao escolher novo atributo. Então, qualquer atributo A divide o conjunto de treinamento E em subconjuntos, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Dado um conjunto de treinamento, escolhe-se um atributo e esse atributo vai separar em não espera, espera e misturado, por exemplo, né? Então, não tem mesas, está vazio o restaurante, não fica, não espera. Se tem algumas pessoas, então espera. E se está lotado, ele tem uma mistura aqui. Então ele divide, o atributo A divide em subconjuntos, de acordo com seus valores, né, ou domínio que a gente chama. Cada conjunto E e I tem os exemplos positivos e os negativos. Assim, seguimos essa ramificação e precisaremos da informação, a informação de, aqui temos positivos sobre positivo mais negativos, que é o total, e aqui os negativos sobre positivo mais negativo, que é o total, para aquele atributo. Isso aqui nós temos a quantidade de bits, né, de informação para responder a pergunta. Por exemplo, temos 2 de 12, 4 de 12 e 6 de 12. Um exemplo escolhido ao acaso a partir do conjunto de treinamento tem o iésimo valor para o atributo com probabilidade, que é positivo mais negativo sobre positivo mais negativo. Positivos daquele atributo mais negativo daquele atributo sobre o total, tá? Então esses aqui é o restante. Positivos, uma vez que eu separei, por exemplo aqui, eu só tenho 6 usuários e eu preciso escolher um novo atributo aqui para separar apenas esses exemplos. Então o que eu faço? Eu tenho 2 positivos, 4 negativos, de um total de 12, o quê? De 12 usuários, 6 positivos e 6 negativos. Então, quantos aqui eu tenho? PI mais NI, ou seja, daquele atributo que restou naquele momento, sobre o total, 12. Então, qual é o ganho remanescente se eu escolher A? Remanescente é somatório de positivos mais negativos que sobraram sobre total e de positivos sobre PI mais PN e negativos de I sobre PI mais NI. Lembrando que esse I é esse cara aqui. I é PI sobre PI mais NI e NI sobre PI mais NI. Então aqui nós temos o que? Nós temos um score de quanto sobra, né? Quanto nós temos aí de remanescentes, né? Escolhendo A. Informação remanescente. Dentre os exemplos deste atributo, qual é o grau de discernimento deles?
O ganho de informação a partir do teste deste atributo é a diferença entre quem? Requisito de informação original, ou seja, P total de positivos sobre P mais N e N sobre P mais N, isso daqui menos o que? O remanescente de A. Esse é o ganho de informação escolhendo A. Então é requisitos de informação original e um novo requisito. A heurística é então escolher o atributo com o maior valor de ganho de informação. Uma coisa que vocês precisam prestar atenção é que quando eu tenho um ganho, nós temos que maximizar esse ganho. Quando a gente tem uma perda, a gente tem que minimizar essa perda. Então eu diminuo a perda, isso é importante. Se eu tenho um ganho, eu preciso aumentar esse ganho, que é importante. Então, para o conjunto de treinamento, P igual a N igual a 6, então seja 6 para cada classe, nós temos um I de 6 sobre 12 e 6 sobre 12, né? Que é igual a 1 bit de representação. Considerando os atributos Petros e Type, dado esses dois atributos, qual eu vou escolher, né, para iniciar a minha árvore? O ganho com Petros é aquela conta 1, que é o total, menos aqui, ó, o remanescente, escolhendo A, escolhendo Petros como A, né? Então isso daqui deu um ganho de 0.0541. E escolhendo qual é o ganho de informação, escolhendo o atributo type, é 1 menos, que é o total, menos aquela conta. Que conta? Esta conta aqui, tá? Somatório de 1 até V, onde V são as possibilidades, né? Lembrando, tenho 3 possibilidades aqui em Petros, tenho 4 possibilidades aqui em Type. Quem é positivo e quem é negativo. Então aqui cada um das contas, 0.0541 e aqui 0. Qual que é o maior entre esses dois? Petros. Logo eu escolho o Petros, porque ele possui o maior valor de IG de todos os atributos e, portanto, é escolhido como raiz da árvore de decisão aprendida pelo algoritmo DTL, ou seja, Decision Tree. Beleza? Eu gostaria de ver vocês fazendo um exercício sobre isso. Faça, por favor, o cálculo de IG, Petros, Type e mais todos esses atributos para ver quanto que dá cada um dos ganhos de informação. Para cada um desses caras aqui, fica um exercício para vocês fazerem em casa e entregarem também até a semana que vem, tá? Qual que é a informação de ganho de out? Qual é a informação de ganho de bar? Qual é a informação de ganho de free ou Friday? De hungry e assim por diante, tá bom? Até estimado. Então use aqui essas fórmulas. Exercício para casa. Bom, então a gente descobriu que Petros é mais importante que Type, né? Nessa conta aqui, então logo a gente escolhe Petros para ser a raiz da nossa árvore. E a próxima o quê? A próxima iteração é achar o próximo atributo que separa todos os exemplos. Então, Petros vai ser a raiz, então eu preciso separar quem? Esse subconjunto aqui, ó, que sobrou porque ele está misturado. Então eu pego mais um atributo aqui e vejo qual é o melhor atributo para separar esses caras aqui, em duas classes, e assim por diante. A árvore de decisão aprendida dos 12 exemplos é isso aqui. Então tenho 12 exemplos lá, 12 usuários, né? Então a árvore aprendida foi essa. Petros, Hungry, Type e Friday, tá? Eu gostaria que vocês encontrassem essa topologia também. Substancialmente mais simples do que a árvore verdadeira, não há nenhuma razão para uma solução mais complexa, tá? Então, lembrando que o objetivo desse algoritmo aqui é ter a árvore mais compacta possível. Uma vez que ela está mais compacta, ela é uma boa árvore para ser utilizada na classificação. Com mais exemplos, seria possível induzir uma árvore mais semelhante à árvore original. Esta árvore nunca viu
um exemplo de espera 0 e 10, por exemplo, portanto pode cometer alguns enganos. Como avaliar o desempenho do algoritmo? Para avaliar se uma árvore é boa ou ruim, né? Então nós temos aqui, como saber se a minha H que eu achei, a minha árvore que eu achei, ela está muito próxima da F, né, que é a função objetivo. Um algoritmo de aprendizagem é bom se produzir hipóteses que fazem um bom trabalho de previsão de classificações de exemplos não vistos. Método de avaliação. Quais são os procedimentos? Coletar um número de exemplos que descreva o comportamento do mundo real, dividi-lo em conjunto de treinamento e teste, aplicar o algoritmo de aprendizagem ao conjunto de treinamento, gerando uma hipótese H, medir a porcentagem de exemplos no conjunto de teste que são corretamente classificados por H. Repetir a etapa 1, 2, 3, 4 para diferentes tamanhos de conjunto de treinamento e diferentes conjuntos de teste de cada tamanho selecionado aleatoriamente. Então a gente experimenta H em novos conjuntos de teste e nós temos uma curva de aprendizagem que é a porcentagem de classificação correta. Então, à medida que a gente tem aqui um conjunto de treinamento diferente, com 20%, 40%, 60% e assim por diante, até 100% do treinamento, nós vamos observar uma curva de aprendizagem mais ou menos nessa forma aqui. Tá? Então, vamos falar sobre ajuste de modelo, revisitando então a teoria passada, que é, dado uma coleção de exemplos vindo de F, de uma distribuição desconhecida, retornar uma função H que se aproxime dessa função F. Né? Então, dado diferentes pontos, a gente tem que, o nosso objetivo é aproximar um H de F, né? Onde X são os exemplos de entrada, H é a função de mapeamento buscada, né? E F é a função objetivo, que é a função, né, é verdadeira aqui, né? Aquela que criou cada um dos exemplos de X. E tem alguns conceitos que são muito importantes em aprendizagem que vocês precisam fixar, né? Um deles é o underfitting, ou subajuste. E o que significa isso? Uma vez que temos diferentes Hs, né, que são hipóteses, dado um conjunto de hipóteses no espaço de hipóteses, né, nós temos diferentes, né, infinitas retas, por exemplo, que podem o quê? Podem ajustar a esse modelo. Mas umas são mais ajustadas e outras menos ajustadas. Por exemplo, que se ajusta a só parte do conjunto de treinamento e não o todo, né? Então aqui a gente tem a hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3. As três são o quê? Tem um subajuste, tá? Então elas estão afrouxadas, elas não estão muito fitadas ou ajustadas. E um outro conceito que é o oposto a este é aquele de superajuste, né? Ou também famoso overfitting. E esse overfitting ele está relacionado com as hipóteses consistentes, né? E por quê? Porque são aquelas que passam por todos os pontos. Note aqui a H4 e a H3, elas passam exatamente em todos os pontos. E ela está muito ajustada, né? Muito ajustada para esse conjunto de treinamento. Ela tem um comportamento ruim. Qual é esse comportamento? Esse comportamento de... Aqui eu tenho um gráfico de taxa de erro. Tá? Taxa de erro é uma quantidade de erros dada a um conjunto de amostra. E essa taxa de erro pode ser, para classificação, a quantidade total de acertos, né? Total de amostra menos a quantidade de acertos, essa é a taxa de erro. Ou, adotando-se uma função de perda, eu tenho o que é real e o que é estimado ou predito, e eu tenho uma diferença entre elas. E dependendo da função de perda que eu adote, ela me dá esse erro. Tá? Qual é o comportamento do overfitting no dataset? É este aqui. Ó. Durante o treinamento, a gente nota aqui, ó, que essa taxa de erro vai caindo, né? E ela vai caindo por quê? Porque a taxa de erro, como é um erro, eu quero diminuir esse erro, ou o que a gente chama em aprendizagem de minimizar o erro, tá? Então eu estou diminuindo esse erro, note que eu estou chegando a zero, ó. Aqui eu chego a zero e continuo zero a partir aqui do tamanho da árvore, né? Profundidade 8, 9, 10, né? Isso significa quantidade de atributos.
Então, à medida que eu vou aumentando os atributos da minha árvore, ou seja, a profundidade, eu faço o quê? Eu vou aprendendo cada vez mais esse conjunto de treinamento. Porém, quando eu tenho um conjunto de validação, ou seja, um conjunto que é disjunto ao treinamento, eu não conheço essas amostras do conjunto de validação, ele começa a acompanhar, né, essa queda de erro, mas em algum momento o que acontece? Olha aqui, ó, ele começa a aumentar o erro novamente, ó, e vai aumentando e possivelmente vai aumentar mais para cá. Esse comportamento aqui é chamado de overfitting, ou seja, eu deixei tão ajustado a minha árvore para o meu treinamento, à medida que eu fui me aprofundando na rede, né, deixando ela cada vez mais profunda, com mais níveis, né, mais atributos, chega um momento que ele não melhora mais, ele não chega a zero, né, taxa de erro zero, que seria 100% de acerto. Ele começa o quê? Ele começa a ser prejudicado, tá? Então, ó, dado que h de x tem uma saída y' e que a verdade sobre esses dados vindo de f de x é y, o acerto seria nada mais do que y igual y', ou seja, a saída de h de x seja igual à saída de f de x. Se y é um valor contínuo, eu estou fazendo uma regressão. Se y é um valor discreto, eu estou fazendo uma classificação, tá? Duas diferentes tarefas, ambas supervisionadas. A taxa de erro é a proporção de erro cometido, ou seja, h de x é diferente de y, ou seja, a saída de h de x é diferente da saída de f de x. Então, muito ajustadas são aquelas árvores mais profundas, tá? E para combater esse overfitting em árvore de decisão, a gente faz uma chamada poda, ou também chamada de pruning, tá? Que é diminuir. Eu só aumento a profundidade se eu tiver um ganho, se eu tiver uma diferença estatística. Caso contrário, eu paro de descer na árvore. Então, quando eu vou parar? Né? Quando eu vou parar de treinar? No meu protocolo experimental, quando eu fizer essa curva subindo aqui, ó, é o momento de parar. Então, em 7 atributos, eu paro a minha rede. E como eu descubro isso? Com um teste estatístico, tá? De antes e depois de adoção daquele atributo. E aí a gente vai para um conceito muito importante em aprendizagem, que é o desenho do protocolo experimental de validação. Né? Baseado na suposição de estacionalidade dos dados, né? O que é essa suposição? Que existe uma distribuição de probabilidade sobre os dados que mantém a estacionalidade ao longo do tempo, ou seja, o comportamento dos dados que está no conjunto de treinamento deve ser parecido com o comportamento dos dados no teste, ou seja, no mundo real. Então você espera exatamente que o que você utilizou de X no seu treinamento tenha X lá no meu mundo real, tá? E nessa linha de acertos, né, onde Y tem que ser igual a Y', nós vamos falar sobre 3 protocolos de validação. Quais são eles? Rollout Cross Validation, o K-Fold Cross Validation e o Leave One Out Cross Validation. O que é esse Rollout Cross Validation? Pega o treinamento, pega a base toda, aquela base da íris, divide em 70% de treinamento, 30% de teste e roda. E você tem aqui um resultado de acerto. Depois você pega a validação cruzada com K partições, você pega K partições, pega a base inteira, divide em K partições, pega uma para teste e K menos uma para treino e repete-se K vezes. Ou você faz o Leave On Out, que são N amostras de íris, né, daquela base íris, pega uma amostra apenas para testar e N menos 1 para treinar. E repete-se N vezes. Tá? O resultado final aqui é a taxa de acerto ou a taxa de erro, que é 1 menos a porcentagem de acerto, né? É a média aritmética, tá? De K vezes ou de N vezes.
E o que é uma taxa de erro? É a média aritmética para todas as rodadas do protocolo adotado, seja ele para regressão ou classificação. Temos também um conceito de função de perda. E o que é essa função de perda? É a quantidade de perda de utilidade por predizer h de x igual a y', quando a correta resposta é f de x igual a y. Tá? Então, quanto de utilidade eu perdi, né? Que eu perdi durante o treinamento. Então, uma função L de loss function, dado x, y e y' é igual ao que? A utilidade de y, x, menos a utilidade de y' de x. Algumas funções de perda aqui mais famosas da literatura é o valor absoluto, que a gente chama de L1, que é dado y e y', ou seja, y que é a verdade sobre os dados e y' é a saída da minha árvore de decisão. Eu faço o que? Y menos y', módulo disso. Essa é uma L1. Daí eu tenho o erro quadrático, que a gente chama de L2, que é dado a real menos a predita, que é a saída da minha árvore, do meu modelo, ao quadrado. Tá? Se eu tenho diferentes x, eu tenho um somatório deste, ou um somatório deste. Um somatório e divisão por n, onde n é a quantidade de amostras de teste. E eu tenho o erro 0 e 1, que apenas dá 0 se acerta, ou seja, se y e y' são iguais, você atribui 0 a esta amostra. Caso contrário, eu atribuo 1. Então, a perda empírica é o somatório das saídas das loss, dividido por n, n é a quantidade de amostra de teste. O objetivo aqui é ter a menor perda possível, né? Ou seja, minimizar a perda empírica. E temos também um outro conceito que é a regularização. E esta aqui é extremamente importante, que é o processo de penalizar as hipóteses mais complexas. Então, vocês lembram daquela ideia, aquele conceito de navalha de Ockham? Que é, na dúvida, você pega aquela hipótese mais consistente, que seja de menor complexidade? Então, essa é a ideia. Regularização tem um custo de H, que é a nossa hipótese escolhida, é a perda empírica, somatório dela, menos um L, que é um coeficiente de escala, vezes a complexidade de H. Tá? Este fator aqui é o fator de regularização, que a gente chama.